Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição de Liga ao Estado. Você pode nos acompanhar nas redes sociais do Estado do Maranhão, Facebook, Twitter ou Instagram, ou ainda em oestadoma.com.br. Ao meu lado, André Nadler, substituto do nosso amigo Gustavo Arruda. O que estará fazendo em Minas Gerais nesse momento, hein? Eu sou o Guerra, né? Daqui dentro. Na hora que precisa eu tô de quebra galho, mas é um importante quebra galho, um colaborador muito importante da Liga. Sou um ótimo suplente. Isso, um ótimo suplente. Priscila Ramos e Eduardo Lindoso formam aí o time oficial da Liga ao Estado. Terminou a Série A do Campeonato Brasileiro e o programa também elegeu os seus melhores, né? Como um programa é democrático, as mulheres agora têm a palavra, né? Falando aí qual foi a nossa seleção escolhida aí, Priscila. O técnico escolhido em primeiro lugar foi Filipão. Nós temos como goleiro Everton, lateral... Palmeiras, né? Pode falar os times, né? Galera aqui. Lateral direito, Mike, também do Palmeiras, porque aqui André acho que tem um dedinho nisso, que escolheu o time inteiro do Palmeiras. Não, foi no voto, na democracia, né, cara? Lateral esquerdo temos aqui o nosso amigo que sempre faz o papel dele, René. Zagueiros temos Cuesta e Gomes, Cuesta do Inter e Gomes do Palmeiras também. Vem cá, tu mudou isso daqui, tu escreveu aqui. Ele editou esse time. Não teve nenhuma manipulação. É editado? Não é fake news, é verdade. Não é fake news. Meias, temos Lucas Paquetá, também do Flamengo. Volante, Bruno Henrique do Palmeiras e Felipe Melo do Palmeiras, que eu acho que o André tem um dedo nesse negócio, não é possível. Palmeiras todo tá aqui. Eu acho que é um tanto impossível não colocar essa escalação aqui com vários palmeirenses, porque é um time campeão, é um time que tem 22 rodadas em 22 rodadas. É muita coisa. E os atacantes? Dá pra fechar com chave de ouro, a gente tem Dudu também do Palmeiras, Gabigol, que também é uma grande revelação do Santos, e Everton do Grêmio. O Everton do Grêmio. Bom, já que a bola está com a Priscila, queria que ela comentasse o goleiro, laterais e zagueiros. O que mais chama a atenção? Chama a atenção, para mim, pelo menos, a presença do Gomes, né? Foi um zagueiro que chegou no meio do campeonato, mas teve atuações de fato muito seguras, né? Que mereceu estar aí mesmo. Eu até comentar que para mim ele funciona também como o Mike, né? Que o Mike também chegou como lateral direito, assim, meio que ninguém tá botando fé. E ele veio emprestado e ele também veio assim como uma grande luz, eu acredito assim como uma grande luz, uma grande estratégia fundamental para o Palmeiras. Acho que ele se agrupou ali como o Filipão queria, tanto que ele foi até com o treinador agora. Rocha, né? Definitivamente. O Palmeiras teve dificuldades, inclusive. Acho muito importante a Priscila também ressaltar. O Everton faz parte do melhor sistema defensivo da Série A, né? Foi o que menos sofreu gols, né? Apesar de não ter jogado todas as partidas. Os jogos de importância dele, como confrontos diretos, que ele teve várias defesas que para mim foram importantes no campeonato, assim como aquele jogo do Flamengo, que ele defendeu o jogo basicamente todo. Tanto que a maior passe de bola estava pro Flamengo, e o Flamengo estava com o maior destaque, o maior jogo naquele tempo, então acredito que por isso que ele foi considerado o melhor goleiro, na minha opinião. Perfeito, e tem um destaque também na lateral esquerda, né, Eduardo? O René também. René, pra quem joga o Cartola, né, que é o fantasy game do Globo lá, do Globo Esporte, René, ele é um dos jogadores mais regulares que jogaram esse campeonato. Muita regularidade, apesar de, na uma opinião bem pessoal minha, até como flamenguista, ele apoia muito mal, tem bastante dificuldade, mas ele compensou isso com um bom posicionamento defensivo. Acho que no apoio ele foi melhor. Acabou dando assistência, fez gol contra o Corinthians, roubou muita bola. Eu acho que o principal de René é a segurança defensiva. Ele rouba muita bola, erra poucos passes na saída de bola. Então, um time que precisa ter uma boa saída de bola, porque tem muita posse como é o Flamengo, ele tem que ter jogadores com essas características, que no caso Pará deixa a desejar do outro lado e René compensa. Essa de escape pelo lado do campo. Andrézão, meio campistas, né? Tem Felipe Melo, Bruno Henrique e Paquetá. Dois nomes para mim pelo menos chamam a atenção, né? A questão do Lucas Paquetá, novo, mas que se consolidou nesse campeonato, e o Felipe Melo, né? O Felipe Melo é essa figura que estava queimada por conta de 2010, digamos que melhorou a reputação desse campeonato. Eu acredito assim que divide opiniões, é um nome um tanto quanto polêmico, tanto pela própria atitude dele em campo, né? É um cara um pouco temperamental, digamos assim, quanto no próprio jogo em si. É um cara que eu acho que o Filipão até soube trabalhar muito bem com ele esse ano.
de deixar ele um pouco mais estável, né, cara? Porque ele tinha uma irregularidade na hora de apresentar o futebol dele que era assustador pro torcedor do Palmeiras. Porque Ele é um bom jogador, mas... em um jogo simplesmente ele detonava, dava passe de trivela e arrebentava, e no outro jogo ele fazia uma falta e era expulso no primeiro minuto. O jogo contra o Holanda em 2010 foi assim. Exatamente. Arrebentou no primeiro tempo, segundo tempo, arrebentou. Ele dá assistência pro gol da seleção brasileira, se não me falha a memória. Deu assistência pro... Pois é. E depois faz aquela decepção ali, né? Esmaga o Robin. E um detalhe, né? O Felipe Melo, ele quase é responsável direto pela eliminação do Palmeiras na Libertadores, naquele confronto com o Cerro Porteño, que ele é expulso. Né? O Palmeiras tem dificuldades. Foi o momento que o Filipão chegou e ele teve que meio que lidar com reorganizar um princípio de aquilo ali. crise, né? Isso, aí já entra outra história que é o mérito do técnico, né? Que é a diferença que pra mim o Palmeiras tá tendo nesse momento, se tornando um time campeão por causa que o técnico realmente está sabendo administrar a personalidade dos jogadores em campo, né? Só que assim, o Felipe Melo, cara, deixa a parte, não é porque eu torço pro Palmeiras que eu vou dizer isso aqui, mas ele é um cara que ele foi uma peça-chave pro título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, jogou muito bem em várias partidas da Copa do Brasil, Contra o Vasco, né? Jogou na Libertadores também bem. E ele é muito parecido com o Davidson, né? Nesse quesito, né? Essa instabilidade. Isso é o inferno ali. Vai do 8 pro 80 muito fácil. Rapidamente. Já o Paquetá e o Bruno Henrique, eu até comentava com o Eduardo antes de começar o programa que eu tava falando que o Bruno Henrique, isso aí é incontestável, né? Capitão do time. Incontestável. O cara carregou o time, fez gols importantíssimos. Eu podia citar agora como um gol fundamental para essa história do Palmeiras, aquele gol no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, no de primeiro falta, turno, né? já Era o estava nos Roger, né? acréscimos. Era o Roger Machado. Exatamente, 3-2, e o Palmeiras salvou, Três saiu pontos com o fundamentais. Isso, e a disputa naquela época era direto para o Atlético Mineiro, o Atlético estava colado no Palmeiras. Verdade. Então, esse aí é um exemplo, tem vários outros onde o Bruno Henrique foi fundamental pro time, e Paquetá é revelação, né, cara? Incontestável também a gente falar aqui de Paquetá, porque é um cara que tem um futebol diferenciado. A gente não tem isso no futebol brasileiro o tempo todo, é um cara que está surgindo, apresentando um futebol de qualidade, não é à toa que ele está indo pro Milan. Caiu um pouquinho agora no fim do campeonato. Mas aí... Contestaram aí a... pela idade. Ele ainda é um cara muito jovem, eu acho que ainda tem muito para trilhar. Agora no Milan ele vai encarar uma outra realidade, é um outro tipo de treino, é um outro tipo de preparação psicológica. Então, vamos aguardar, porque assim, eu tenho fé que Paquetá ainda vai ser um grande jogador a nível de seleção, A emoção dele naquele último jogo deixou muito claro isso, né? Que ele se joga literalmente no chão, abraça a mãe. E é alguém que veio de baixo, entendeu? Ele não é acostumado a estar com esse futebol tipo de mídia, ele é alguém muito novo ainda. Então eu acredito que também seja revelação lá pra ele. No ataque nós tivemos Dudu, Everton e Gabigol, e também outro jogador que entra nessa escala aí dos que dar a chavinha, né? Foi o Gabigol, né? Que quando chegou ainda era Gabriel Barbosa, ele foi para a Itália como Gabigol, voltou como Gabriel Barbosa e voltou a ser Gabigol, né? Porque agora não tem jeito, né? Que a galera ainda brincava, né? Artilheiro do campeonato. A galera ainda brincava, inclusive, Thiagão, falando assim, que rapaz, o cara que botou o apelido de Gabigol foi o mesmo cara que botou o apelido do Belo de Belo, né? Pois é. De muralha. Porque na Inter de Milão ele fez um gol, né? E o de muralha de muralha. Mas ele mudou essa história, Não, né? Gabigol teve uma passagem fez um campeonato muito muito pelo bom. futebol português, não fez um gol no Benfica, muito mal na Inter de Milão também, voltou desacreditado, veio pro Santos, assim, artilheiro do campeonato. Eu acho também que essa artilharia, ela ficou um pouco folgada para ele, principalmente por causa da contusão do Pedro e da saída de Roger Guedes do campeonato. Então aí ficou ele e Ricardo Oliveira ali. Ricardo Oliveira um pouco mais velho, perdeu o pique, Gabigol largou na frente, e então a saída de prematura de Roger Guedes e a contusão do Pedro, do Fluminense, meio que deixou o caminho aberto para Gabigol. E os outros dois lá, que é o Everton Cebolinha do Grêmio e o Dudu, incontestável. Everton nem tanto, porque Everton se dedicou muito para jogar Libertadores. Mas, por exemplo, eu lembrei daquele golaço que ele fez contra o Fluminense no Maracanã. O São Paulo no primeiro turno. Jogou muito, fez gol contra o São Paulo também. Contra o Corinthians. Botou bola na trave jogando contra o Corinthians. Então, assim, pra mim foi um dos grandes atacantes do campeonato. Dudu incontestável, melhor jogador. Garçom do campeonatos, melhores. Uma coisa que eu acho legal, que fica até um questionamento que eu sempre faço pra mim, é justamente esse rendimento do Gabigol, cara. Porque assim, ó, ele não rendeu na Europa, de fato, voltou pro Brasil e apresentou um futebol excelente, como ele já estava apresentando. Ou seja, eu sempre penso muito isso, cara, será que de fato
é legal o jogador fazer essa saída precoce para a Europa e não esperar um momento de Foi amadurecer vendido um por pouco. 30 milhões de euros. gente. Isso é muito 30 relativo. milhões de euros. Esse pode estragar a carreira do cara. Não, né? esse teu questionamento é interessante, só que ele é muito relativo. Tu pega um Gabriel Jesus, calculou uma luva no City. chegou. Então assim, mas também, isso que eu me preocupo. Mas eu acho que já o Gabriel... Mas também o contexto, né? Mas o Exato. Gabriel Jesus Não, ele demorou um no pouco mais City. pra ir. Não, eu me preocupo Mato, com o né? Paquetá. Quando tu chega em um time que tá jogando futebol de alto nível, como é o City do Guardiola, Pois é, é mais fácil, fácil. né? Tu chega numa Tem Inter de Inter de Milão, Milão, tu chega no Milan, como o segurado. Paquetá vai chegar, é outra história. Frank De Boer chegou lá, Isso. e trouxeram um jogador Nem aqui, eu não conheço. quero. Pois é. Agora assim, só pra gente finalizar esse assunto, começando com a Priscila, um teste aí, que estava escrito, mas me veio à cabeça agora. Dessa seleção que a gente escolheu, quais desses poderiam estar na atual seleção brasileira? Vou primeiro colocar o Dudu. É. Botar o Dudu assim, porque muita gente até fala, ele pode jogar de um jeito pelo Palmeiras, mas a seleção pode ocorrer de forma totalmente diferente. Mas assim, o cara marcou história no futebol atualmente brasileiro. O número de assistência que ele deu no campeonato foi assim, a maior assistência, 14 assistências. Então isso pra mim eu sinto falta na seleção brasileira, de pessoas que Fica muito no Neymar. fica muito ali preso só no Neymar. Então pessoas que possam trabalhar junto ao Neymar, eu coloco o Dudu como nome. Algum outro, Eduardo? Também não, só pra ressaltar a questão do Dudu, a seleção brasileira tem muitos atacantes com pouca mobilidade, por exemplo, o Firmino um pouco móvel, tá entendendo? Douglas Costa, apesar de ser muito veloz, e o Willian só jogam numa posição. Richarlison pra mim ali é incontestável. Então assim, eu acho que Dudu na seleção brasileira, Jeromel também já tá na seleção brasileira. Dessa seleção aí, eu acho que poderia vir no futuro mais uma chance pro Gabigol. Everton já tá na seleção. Mas o Everton, desse jogador de ataque, é o jogador que mais encanta o Tite. Exatamente, então. O Mike tá no olho também, né? A gente tava de olho. Mike também, tava tá de aí uma olho. boa opção. Só Porque que a lateral direita, a lateral né? direita na seleção é um problema. Eu tô fazendo uma coisa que eu fiz muito no ensino médio, eu tô pescando aqui. Tá pescando bem aí? E é bom lembrar um jogador específico aqui, que é o Everton do Palmeiras, que pra mim, ele não deveria ter saído da seleção nunca, cara. Quando ele jogou a Olimpíada, o rendimento dele foi maravilhoso, pegou pênalti na O final. negócio tem alguns jogadores que, por exemplo, Everton e Bruno Henrique eu boto nessa conta, que tem uma concorrência muito forte. Mas talvez no gol, Por né? exemplo, O Tite, no gol, a coisa tem fica mais Alisson, clara, tem o Ederson, aí tu pega o meio, tem Casemiro, tem o Wallace do Hamburgo, e aí tu vai botar Bruno Henrique. Eu é um jogador que na minha ótimo seleção ele jogaria. jogaria. Mas Ótimo. lá eu tô pensando com a cabeça de Tite, tem muita gente na frente A dele. concorrência é do Arthur. No caso, agora, o Arthur quer Alan, incontestar, né, muita gente na frente, que eu acho que na posição de Dudu, os que estão na frente dele estão abrindo mais espaço. No caso, Douglas Costa, Firmino, então eu acho que Dudu tem mais chance. mais chance. Pra finalizar rapidinho, vocês gostaram do nível técnico do campeonato? Foi bom? Nós tivemos bons jogos? Vocês acham que Foi mais competido, né, do que o do ano passado. Porque ano passado O Corinthians largou logo na frente, o Corinthians né? logo na frente, ficou lá até o Ficou lá. final. No ano retrasado, o Palmeiras também fez um Certa pouco forma, fez parecido, isso. não foi tão diferente. Nunca. Agora em 2018 a gente teve até disputa assim, acirrada até a Até a última última rodada, rodada, na penúltima, o rebaixamento. Mas isso talvez pra mais tudo. seja porque o Palmeiras arrancou do meio pro fim. Talvez se o Palmeiras estivesse no mesmo ritmo que estava no final. No E a gente começo, teve, e a gente Mas teve era ainda isso isso, da né? Libertadores também naquela época. e a gente ainda tem isso para poder ressaltar, né, que o campeonato ele teve uma reviravolta, ele teve o Flamengo antes da Copa ali liderando com tranquilidade, depois o Flamengo, Palmeiras São foi, Paulo, né? Inter, né? O próprio São Paulo passou pela liderança, o Inter também. E aí depois teve essa reviravolta. Eu acredito que ninguém nem esperava que o Palmeiras fosse campeão do Campeonato Brasileiro. Acho que as pessoas esperavam até mais uma Libertadores ou uma Copa do Brasil, sei lá. E acabou que aí é onde entra o mérito do técnico, né? Que eu acho que a gente precisa ressaltar aquilo que a gente já falou no começo, que um técnico pode fazer a diferença para o time dessa e forma. foi o que ele fez, né? O Luiz Felipe Scolari. É. Falando de futebol local, a gente não deixou passar aí as notícias de Sampaio, Moto, Maranhão, né? Que estão em atividades, alguns deles pelo menos. O Moto já voltou, né, Eduardo? E eu queria primeiro tocar com você aí uma informação interessante a respeito do comando técnico do Sampaio. O Marcinho acabou saindo de maneira até surpreendente, a meu ver, acredito que os colegas também. Tem informação aí já sobre sucessor? Como é que tá? Após a demissão do Marcinho, o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, ele não se manifestou diretamente sobre nomes. Falou que a partir da segunda-feira ele ia iniciar essa procura. Em contato com os repórteres do Globoesporte.com, ele informou que tem 3 nomes que ele está negociando, só que ele deu uma pista muito assim,
muito clara do que ele procura. Ele diz que ele quer um técnico que conheça a Série C e que também tenha um bom conhecimento do futebol nordestino. Aí, na mesma fala, ele disse que conversou com o Flávio Araújo, ou seja, ele deu a pista e em seguida deu lá o nome. Então, assim, eu acho que ele, inclusive, ele disse que muita gente está falando que ele já fechou com o Flávio Araújo, só que ele, de fato, disse que não fechou, mas que é um dos nomes que ele está procurando e eu, assim, uma aposta minha, assim mesmo, de intuição. Eu acho que vai ser Flávio Araújo, está desempregado, estava no 13, não fez uma boa temporada e o Sampaio já tem acesso com ele, tem um título da Série D com ele, ele é um dos... Já conhece a casa. Olha, se for feito esse levantamento, talvez Flávio Araújo seja o treinador mais vitorioso dos últimos anos, sem dos últimos anos do Sampaio, da história, mais que não Roberto sei. Fonseca ganhou. Exato, então assim, eu acho, a minha opinião, assim, minha intuição é que ele vai ser o novo técnico do Sampaio na Série C. Agora, vocês acham, rapidinho, antes de você falar de Moto Maranhão, vocês acham que a saída do Massinho era o melhor caminho? A meu ver, chama a atenção o fato de terminou o campeonato, não deu a impressão de que sairia, estavam conversando até em outro contrato e ele acabou saindo. O Sampaio faz isso de vez em quando, né, cara? Não, teve até aquela história polêmica que depois do jogo ele pediu demissão. Isso, ali que já começou, já começou a alguma coisa mostrar mal mesmo que explicada, ia... verdade. Mas no meu ver, acho que foi... Não seria a melhor solução para o Sampaio, porque eu acredito que o Sampaio estava crescendo, entendeu? Tava montando uma estratégia junto com o time, então... Só porque começar do zero. Não, e ele já estava com a ideia de ter uns 15 jogadores, ele já tinha pelo menos 15 jogadores convertidos. Isso, já tinha feito indicações. E aquela coisa, só porque o Sampaio beijou a Luna não quer dizer que deveria ter tirado o técnico. Coisa meio atropelada. Isso aí tem um significado até do exterior, como o pessoal do exterior olha pra gente. Outro dia eu vi o técnico do Borussia Dortmund falando que ele achava muito bom o futebol brasileiro, mas que ele nunca seria técnico aqui, porque ele acha que ele acha que a rotatividade de técnicos nos clubes é assustadora, né? Por exemplo, um técnico que passou pelo Sampaio que eu achei excelente e não foi visto dessa forma, saiu foi Léo Condé, né, cara? Léo Condé foi uma campanha maravilhosa, um trabalho maravilhoso, tem estabilidade. E hoje é lembrado, né? Sim, verdade. Moto e Maranhão. Moto já retomou as atividades, né, Eduardo? Moto retomou as atividades na sexta-feira, teve a apresentação do elenco numa boate aqui no centro de São Luís. Foram ali, era para ter pelo menos 18 jogadores. 2 atletas não participaram da apresentação, alegaram que não receberam salário, que estavam com o salário atrasado ainda nessa temporada. 2 jogadores importantíssimos. 2 jogadores importantíssimos, o Ricardo Maranhão, que fez o gol que deu o título pro Moto esse ano do campeonato estadual, e o Rafael Santos, que é um volante titular do time, inclusive várias vezes foi capitão. Esses 2 jogadores desagradaram o Wallace Lemos, que é o novo treinador. O Wallace Lemos, inclusive, falou que chegou a conversar com eles, a conversa não foi produtiva e os 2 foram desligados do clube, não vão jogar. Aí eu acabei de conversar com uma fonte que eu tenho lá no Moto, ele disse que hoje, no caso, nesta segunda-feira, o time treinou lá no campo do Leão Dourado, lá na estrada de Ribamar. O Ricardo Maranhão e o Rafael Santos não apareceram e o grupo está bastante chateado com a saída desses 2 jogadores. Mas o técnico lá em roda de conversa com algumas pessoas informou que eles não voltam a jogar pelo Moto, só se ele sair. Pode ser que tenha uma reviravolta? Pode, mas a tendência é que o Rafael Santos e o Ricardo Maranhão não joguem mais no Moto. Impressionante que os times aqui têm essa capacidade de plantar crise. O lateral, o Diego Renan, o lateral, que também é titular do Moto, não apareceu na apresentação, mas outro bom jogador titular, mas segundo a diretoria lá do Papão, ele justificou a ausência e, portanto, está tudo tranquilo. E o Maranhão Atlético Clube, que começou tão bem a Copa FMF, né? Com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos, caiu um pouco de rendimento, perdeu agora na semifinal. Como é que tá esse trabalho? Caiu de rendimento, viu o Pinheiro se classificar em primeiro, se classificou em segundo, mas mesmo assim avançou com vantagem para a semifinal, tanto ele quanto o Pinheiro, só que por uma coincidência, os 2 times que se classificaram em primeiro e segundo com vantagem perderam no primeiro jogo da semifinal. O Pinheiro acabou perdendo para o Santa Quitéria por 1-0 e o MAC perdeu para o São José por 1-0, ou seja, as vantagens meio que acabaram. Ou seja, o jogo vai ser nesta quarta-feira, às 20h30 joga o Maranhão com o São José aqui no Castelão e o Pinheiro joga lá no Costa Rodrigues. Isso. Lá em Pinheiro com o Santa Quitéria às 15h30, esse lá em Pinheiro, e aqui 20h30 no Castelão na quarta-feira. O MAC tem que ganhar, se ganhar por 1-0, tanto o MAC quanto o Pinheiro, ganhando por 1-0 avanço. Aí vai ser tem os mandos de campo, são equipes fortes, né? A tendência é que esses 2 avancem, agora a gente não sabe se vai avançar, porque perderam. E o técnico Raimundinho Lopes
vem trabalhando com bastante dificuldade, teve jogador que foi regularizado às vésperas das semifinais. A tendência é que fique, eu acredito que o Mike fique pelo meio do caminho, porque o Pinheiro tem o melhor time do campeonato, mas o maior prejudicado, se não for pra final, é o Mike. Galera, passamos a limpo, né? Passamos a limpo, né? Fizemos aí o nosso dever de casa, muita coisa. A gente vai se despedindo aí, agradecendo a você pela audiência. Lembrando que o conteúdo de Liga ao Estado você pode ver nas redes sociais do Estado do Maranhão, Facebook, Twitter ou Instagram, ou ainda em oestadoma.com.br. Agradeço especialmente a André Nadler, que talvez esteja se despedindo hoje, mas Já está volta. feito. Isso, Sempre o barulho volta, daquele sempre volta. chinelinho vai voltar, Sempre né? tem espaço. Ele é jogador chinelinho, É chinelinho, é impressionante. Mas ele vai trazer um pãozinho de queijo, doce de leite, vai ser redimigo. Mas é como diz aquele sertanejo clássico, a mala é falsa. Isso, eu nunca tinha visto um pouquinho gostar de mas enfim. Do rock pro sertanejo. Já Eu volta aí. agradeço ao meu trio de ouro, um grande abraço. Voltamos na próxima semana. Um abraço.